Eu já tentei começar esse vídeo, gente, umas mil e mil vezes. E aí, minhas amigas, tudo bem? Como é que vocês estão? Antes da gente trocar aqui a nossa conversa, o nosso papo, eu tô nesse exato momento no meu quarto, na minha mesa, onde eu faço as minhas coisas, meus devocionais, crio as minhas coisas, faço os meus vídeos agora para o meu canal no YouTube. Então, sinta-se bem à vontade. Eu já queria pedir para que de agora você curta esse vídeo, se inscreve no meu canal se você não é inscrita, tá? Então, me ajude a capinar esse lote, minha irmã, porque, enfim, é um novo formato para mim e eu queria já introduzir a nossa conversa para o tema que eu quero conversar aqui com vocês hoje. Detalhe, né, que eu coloquei essa velhinha aqui para dar um charminho, né, um brinco. E vez ou outra eu vejo aqui se meu cabelo tá no canto certo, né, pra gente não ter nenhuma intercorrência ao decorrer desse vídeo. Você que não me conhece, meu nome é Vitória Leonardo, eu tenho 26 anos, gente, estou beirando os 27. Tópico sensível por aqui, porque você tá naquela fase que você já não é mais tão nova, você tá começando a ter uma idade mais séria, então você tá ali naquele limbo, né? Eu postei aí no meu primeiro vídeo, eu tinha uma conta de 27, um pouco mais de 27 mil seguidores na rede vizinha, onde eu consegui tudo de forma orgânica. Tava há 2 anos minerando mesmo a conta para crescer, para atrair novos seguidores. Testei vários tipos de formato, vários tipos de nicho. Acabou que a última vez, né? Então, tipo, até, sei lá, janeiro, eu produzia conteúdo sobre lifestyle, sobre vida saudável e já estava documentando ali mesmo a minha vida, a minha rotina, até que o Senhor me chamou no cantinho e falou assim: minha filha, vamos dando tempo. Eu acho que tem muitas coisas para a gente tratar, né? Que se você tiver aí não vai dar certo. Eu compartilhei brevemente isso no meu primeiro vídeo, né? Dando aí satisfação. Não sei se satisfação está situando um pouco mais vocês. E hoje eu quero falar, gente, sobre uma coisa. Que coisa! Se você está assistindo esse vídeo, você comenta coisa aí, só para eu ter uma noção e a gente começar a interagir nos comentários. Uma das coisas que ficar sem rede social me revelou o quanto eu tinha um coração julgador. Eu sei que é bem difícil, assim, a gente admitir, né, certos pecados mesmo, certas condutas, por ser vergonhoso, por ser feio, né? Eu lembro que o processo até eu reconhecer que meu coração ele estava pautado e ele estava nesse lugar, gente, foi muito doloroso, porque, como eu falei, eu tenho 26 anos e nesses 26 anos eu nunca enxerguei as minhas condutas, as minhas posturas como conduta e postura de uma pessoa que tem essa cultura do julgamento, que carrega consigo, né? Foi dia 2 ou dia 3 de fevereiro, eu desativei a minha conta na rede vizinha. E eu comecei um processo mesmo com o Senhor. Quando eu saí, eu comecei a consumir muito conteúdo aqui no YouTube sobre os efeitos, né, de telas, de muito tempo exposto às redes sociais e tudo mais. E no meu caso, eu estava destruindo, assim, a minha gestão de tempo mesmo. O meu tempo de devocional, enfim. Só um minuto. Mãe, tô gravando um vídeo. Não faz barulho. Enfim, então eu tava ali fazendo um pouco de tudo, mas fazendo tudo meio mal feito, né? Até que senti ali, relutei um pouquinho no começo a tentar entender o que é que Deus estava querendo falar comigo. Eu ficava assim, ai, menina, a vida é tão bela. E eu sentia, sabe, que o Senhor ele estava me chamando a tomar essa atitude, mas obviamente eu não queria, porque eu estava no momento onde o meu perfil estava ficando muito saudável. Eu estava ficando com uma comunidade um pouco mais fortalecida, então independente do que eu postasse, tinha pessoas interagindo, tinha gente nova chegando, estava conseguindo alguns trabalhos, então perdi todos esses trabalhos. Menina, foi um rolê. Eu simplesmente desativei a minha conta, fui ver um pouco de conteúdo sobre isso. Mas aí, sabe quando você só tá, tipo assim, migrando o seu vício em outra coisa? Pronto. Então, eu tava fazendo isso no YouTube. Obviamente, consumindo conteúdos que estavam me ajudando a entender um pouco dos efeitos e tudo mais, mas ainda assim não tinha corrido para a presença do Senhor, para saber do Senhor para onde a gente vai, o que é que Ele quer de mim, o que é que eu vou fazer na minha vida agora, porque eu sinceramente acho que eu não sei fazer outra coisa senão criar conteúdo, me comunicar, passar mensagem, influenciar pessoas, né?
sei cuidar da minha casa, sei cuidar de mim, do meu marido, e é isto. Então, foi aí que eu entendi que era o Senhor. Ele falou comigo de diversas formas, depois eu trago aqui em outro vídeo, se vocês quiserem. Até que decidi ler o livro de Daniel. Um dos vídeos que eu tinha assistido, inclusive, foi um podcast da Fernanda Vintivitsky com o Dizescope. E aí eles estavam falando sobre o livro de Daniel e tudo mais. Eu senti ele que tinha algo para me alimentar mesmo, né? Então comecei a ler o livro de Daniel. E agora já emendei nos profetas menores, já tô em na 1, eu acho. Nesse processo todo, li a minha Bíblia todos os dias e o meu tempo de devocional ele melhorou muito, assim, mas muito mesmo. Quando eu tava lendo Daniel, agora eu vou colocar a passagem aqui, mas tenho quase certeza que é Daniel 5 ou é 6, onde o filho de Nabucodonosor, ele tem aquele sonho onde ele vê uma mão escrevendo, se não me engano, são 4 palavras na parede, né? E aí Daniel chega para interpretar aquele sonho. E aí, dentre dessas palavras, uma das palavras era tekel. Tekel, eu acho que é assim a pronúncia, Tequel, que traduzindo significa você foi pesado e achado em falta. Naquele momento, o Senhor, ele trouxe sobre mim essa verdade. Filha, eu te pesei e você está em falta. Falta muita coisa. Tá faltando um coração de devoção, um coração que não julga, um coração mais atento, um coração mais presente, um coração mais próximo do meu. Então, ali, gente, eu falo isso com muito temor, sabe? Porque eu chorei tanto, sabe? Gente, porque ou sensação ruim é você estar em falta com o Senhor, né? E o Senhor, ele estava me abençoando tanto nas minhas redes sociais, nos meus trabalhos, nas oportunidades, mas é um fato, eu fui achada em falta. Então, ali fiz a minha oração, fiz as minhas súplicas e retomei ao lugar que é o meu lugar de filha, né? O quê? Magalu entrando no meu vídeo. Vou deixar esse trem rolando. Ali começou o meu processo, né, com o Senhor. Em nenhum momento eu cheguei a me distanciar da igreja, do Senhor mesmo, muito pelo contrário. Tinha as minhas leituras de sim, de não, mas o grande ápice é que, de fato, ali no último mês, acho que foi o mês de janeiro, ou sai em fevereiro, né? Mas sabe quando algo gera um pesar no teu coração? Então, gente, eu me senti assim no final de todos os dias, né? Então, senti meu coração pesado, me sentia cansada, tava me sentindo assim com todo o respeito. E ponha muito amor nas minhas palavras, mas tava me sentindo cada vez mais burra. Eu posso falar isso aqui? Tava me sentindo burra mesmo, sabe? Não sabia conversar sobre outros temas, não sabia, enfim, eu tava tão tipo, que esqueci da vida. Eu falei isso no primeiro vídeo que eu senti que Deus estava colocando uma lupa no meu coração, né? Pois então, chegou uma parte do meu coração onde era puro julgamento, só o puro suco do julgamento. Eu não sei se vocês já passaram por isso, se vocês conhecem alguém, ou se você é essa pessoa. Eu te encorajo a você não mentir para si mesmo, não mentir diante do Senhor, sabe? Mas admitir, tipo, Deus quer saber, eu sou essa pessoa, eu tenho esse coração, enfim. Mas eu notava isso, sabe? Que eu notei, né? Depois que eu saí das redes sociais, o Senhor me alertou que era uma conduta que eu estava tendo quase que diariamente, de julgar os meus irmãos, de julgar as pessoas. E vê só, não é um julgar de, nossa, que post não legal. Nossa, se eu estivesse fazendo esse trabalho, eu faria de uma outra forma. Não é questão de opinião, sabe? Mas julgar a intenção do coração. Um avião, uma hora dessa, a gente deve ser umas 7 horas da noite. Tudo bom? Então, eu estava tendo o meu coração, assim, minado com esse sentimento, sabe? Porque aí entrou numa parada muito perigosa de olhar algumas coisas que eram postadas e eu deduzia a intenção do outro em postar aquilo. Eu, como eu utilizo as minhas redes sociais, para que eu estava postando as coisas? Por que que eu estava postando as coisas? Então, eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo o podcast da Fernanda com o Douglas Gonçalves, porque ela fala que, cara, em dias de hoje as pessoas elas utilizam as redes sociais para ferir as outras mesmo, seja através do julgamento, seja através de posts
Você compartilha de momentos, mas não é com a intenção somente de compartilhar, mas de mostrar que naquela mesa o outro não tá, de mostrar que aquela conquista outras pessoas não estão vivendo, enfim. Então, esse podcast ele é muito interessante porque ele mostra os nossos pecados mesmo, com as redes sociais. Então, eu me vi um pouco nessa aba do julgamento, sabe? E foi algo tão, tão sério, foi algo tão profundo, gente, que fisicamente, eu senti fisicamente o peso do meu julgamento no outro. Então, eu sentia dores de cabeça, eu sentia um cansaço extremo, um coração pesado, sabe? Quando o Senhor ele começou a me mostrar esse lado que eu não estava enxergando, gente, foi escamas caindo dos meus olhos, a trava saindo dos meus olhos. Então, eu assim, gente, sabe quando você tem a revelação do quão pecadora você é? Então, eu cheguei nesse momento, não que eu não tivesse, mas de sentir o arrependimento verdadeiramente, sabe? De sentir ele a sua alma, tipo assim, de estar decepcionada consigo, de você ser tão pecadora e que o Senhor não merece uma filha dessa forma, e que Jesus, ele não foi naquela cruz para que eu tivesse um coração desse. Eu lembro que teve uma noite, isso eu passei assim, semanas passando por isso, entendendo e no processo de me perdoar e de pedir perdão ao Senhor e fugir disso, né? Até o dia de eu compartilhar com meu marido mesmo que essa estava sendo uma fraqueza minha, na minha conduta e tudo mais, de pedir ajuda a ele. E assim, gente, era 1 hora da manhã, eu estava chorando que nem uma criança e falando, eu sou muito ruim, meu Deus, não sei o que, amor, eu queria ser que nem você é muito bonzinho, você não vê maldade nas pessoas, eu vejo maldade até numa parede. Ali eu entendi que, cara, não tá me fazendo bem, tá me afastando do Senhor, então fiz a decisão certa. Isso tinha sido umas 2 semanas depois de eu ter desativado a minha conta. E aí nesse processo a gente aprende que uma vida com o Senhor, ela vale muito, muito mais do que uma conta com seguidores. Você estar em paz com Deus vale muito, muito mais do que trabalhos com marcas que você sempre sonhou ter. É muito sutil para a gente achar que o nosso julgamento ele não é um julgamento, ele é uma percepção. Afinal, nós somos mulheres, né? Nós temos ali uma visão mais apurada, porque o nosso marido é ingênuo demais. Será que o nosso marido é ingênuo demais? Ou a gente que é maldosa mesmo, sabe? Será que a gente não está realmente julgando, né? As pessoas, as intenções? Um dos pontos que foi divisor de águas e que me fez entender o quão errado é o julgamento em si foi entender que julgar é sondar o coração. Só é possível julgar algo ou alguém, a intenção, aquele que sonda o coração. Humanamente, eu não consigo acessar o coração de seu ninguém, o interior, enxergar as motivações por detrás. Às vezes você pode até falar, a minha motivação foi X, mas será que se olhar de forma profunda, não foi X e Y? A chave virou quando eu entendi que, cara, peraí, eu não tô dando uma opinião, eu não tô achando, eu não tô supondo, eu estou afirmando a intenção, eu estou afirmando que aquilo foi feito por isso. E, gente, isso não me compete. Eu não tenho competência para julgar a intenção do outro. Porque o julgamento, por que só o Senhor ele tem ali a soberania, né, para poder sondar os corações? Porque o único que tem acesso ao coração do ser humano é o Senhor. Eu posso ter acesso às atitudes que aquela pessoa tomou, eu posso ter acesso às coisas que ela me comunica, eu posso ter acesso às tristezas, à parte das suas motivações, mas a intenção do coração só o Senhor tem acesso. Então, quando eu julgo o outro, quando eu julgo a intenção, a motivação, quando eu começo nossa, um plano foi criado em cima disso, para aquilo, eu estou me colocando num papel que não me cabe, que é o papel do Senhor. Entende? Então, esse é o grande perigo da gente achar que as nossas opiniões são só opiniões e não julgamento. E o pior, né? Às vezes tem pessoa que, tipo assim, não, eu julgo mesmo e tá tudo bem, e não tá nada bem, porque o único que tem a capacidade, a competência de julgar intenções, motivações é o Senhor. Assim, hoje eu tenho certeza que eu desfruto de uma paz mesmo, sabe? Eu sempre vi esses vídeos não, né? Essas fotos. De vez ou outra aparecia a paz de não saber, de não querer, de não estar. Então eu sinto que nesse momento eu tô no lugar que eu deveria estar desde sempre, né? Que é o lugar de quem cuida da sua própria vida, né? Então,
Isso tem me feito muito bem, muito mais feliz. Então, por exemplo, se eu começo a deduzir algo, entendo que, peraí, agora que eu entendo que isso não me cabe, eu não sou Deus para sondar o coração das pessoas, as intenções, as motivações. Peraí, então como que a gente pode resolver essa situação? Perguntando. A luz acabou aqui, então eu vou estar num um pouquinho diferente. Esse vídeo aqui, minha irmã, é para te alertar quanto ao seu julgamento mesmo, sabe? Não te de opinião aquilo que é julgamento, não passe a mão na sua própria cabeça. Gente, tá muito difícil. Vocês estão notando aí, né? Que a iluminação mudou porque as minhas duas luzes descarregaram. Mas para a gente sintetizar a conversa e a gente caminhar para o final desse vídeo, eu quero te alertar mesmo, sabe? Talvez para você seja algo inofensivo, talvez você termine o seu dia mais estressado do que quando você acorda. Você tem se sentido cansada emocionalmente, mentalmente, você tem se sentido pesada, você tem se sentido, enfim, desconectada mesmo, tanto super conectada. Se você sentir dessa forma, eu te convido a reavaliar mesmo, sabe? Como que você tem utilizado, se você não tem julgado demais tudo aquilo que você tem visto. Então, essa foi uma das coisas que o Senhor me ensinou nesse tempo aí de fora das telas, e eu tô amando. Inclusive, eu quero muito, muito, daqui a alguns dias, talvez na próxima semana, não sei, ter 2 vídeos por semana aqui no canal. Então, segunda e quinta. Vou me organizar para ser fiel a isso, para estar entregando aqui para vocês. E se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora mesmo. Se você me achou, porque me procurou aqui, sentiu foto lá no Instagram, sabe que tem outra amiga que me segue também, manda para ela e fala, olha só, achei a menina do que ela tava aqui no YouTube, tá bom? E é isso, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijo!